Red Bull extremamente preocupada com a situação de Gianpiero Lambiase e, obviamente, Max Verstappen, e Pierre Gasly fala que está mais do que pronto para brigar lá na frente. Vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, como você pode ver, eu não estou em casa, cenário diferente, não tá o nosso capacete, as coisas aqui que nós temos dos nossos parceiros, apesar de eu estar com a camiseta da Paddock BR, e o áudio também vai ficar um pouquinho diferente, não tem aqui, né, um tratamento, etc. Então, vocês já estão avisados. Vamos para um vídeo tradicional de notícias, nós vamos na esteira de alguns pontos importantes da Fórmula 1 nesse finalzinho de ano, começando com o Pierre Gasly, piloto francês, que está na equipe francesa, na Alpine, e está falando agora sobre a sua hora. Pierre Gasly que já cobrou nesse finalzinho de temporada a Alpine, uma vez que ela abriu mão quase que totalmente de 2025 para focar, no caso, no carro de 2026, Então, espera-se que a Alpine tenha um desempenho um pouco melhor, a Alpine que terá também motor Mercedes para 2026. Pierre Gasly agora fala que ele fica olhando pilotos como Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, tal, tendo carros à altura, enquanto ele não tem um carro à altura, e ele que é da mesma geração desses caras. Gasly fala que está mais do que pronto. Ele sabe que quando chegar a hora dele, quando ele tiver um carro capaz de brigar mais à frente, ele não vai desperdiçar essa oportunidade, ele está mais do que pronto para poder brigar lá na frente. E ele confia que a Alpine será essa equipe que entregará a ele o carro, até porque ele está na Alpine hoje, né? Então ele não pode falar mal da equipe também, ele vai falar bem. Aí entra a minha opinião sobre essa fala do Gasly, lembrando que as fontes sempre ficam aí na descrição. É um bom piloto? Sim, é um bom piloto. Quando chegou na Fórmula 1, existia uma expectativa em cima dele? Existia. Quando foi para a Red Bull, a gente sabe que a situação da Red Bull é muito complexa para o segundo piloto, porque é um carro muito peculiar. E esse carro muito peculiar, pouquíssimos pilotos conseguem efetivamente domar. E, na verdade, desde que o Daniel Ricciardo saiu, só o Max Verstappen consegue domar esse carro. O Gasly, então, foi para a AlphaTauri, ganhou corrida, mas vamos ser sinceros, em nenhum momento da carreira, seja pré-Red Bull ou pós-Red Bull, o Pierre Gasly se demonstrou ser um piloto que as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, olha só, um futuro campeão mundial. Ele tinha potencial, claro, talvez seja um piloto que, se entregarem um carro à altura e ele não tiver uma concorrência muito forte, ele possa ser campeão mundial. Acredito que é uma possibilidade real para o Pierre Gasly. Agora, não dá para dizer que ele é um piloto que vai alcançar grandes feitos na Fórmula 1 se as coisas continuarem do jeito que estão. Mesmo que ele tenha um carro mais legalzinho, que brigue melhor ali pelo meio de pelotão, não necessariamente o Pierre Gasly vai conseguir resultados muito expressivos, ou exibições muito fora da curva. Pelo menos na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, e claro, é convidado a colocar aí nos comentários. Mas eu vejo o Pierre Gasly como um bom piloto, um piloto que mostra que essa é uma geração muito forte, porque ele, sendo um bom piloto, ainda assim não está nos tops pilotos do grid, então é uma geração muito forte, mas não tá, como disse, não está entre os tops, não é um cara que você vai colocar dentre os favoritos a ganhar um título com o mesmo carro, por exemplo. Você não vai colocar o Pierre Gasly lá no topo. Você tem outros pilotos à frente, na minha opinião, como o Verstappen, como o Norris, como o Piastri, como o Russell, como o Leclerc. Talvez o Gasly vencesse dos novatos ali, do Bortoleto, do Antonelli, por já ter mais experiência, consistência, etc. Mas é um piloto bom que deve ficar sendo um Ocon da vida, um piloto de meio de pelotão durante a sua carreira. Acredito que vai ser isso que vai acontecer com o Gasly. Lembrando que o Ocon, ele poderia ter ido para a Mercedes se o Toto Wolff visse nele algo a mais. Então, comparar o Ocon e o Gasly significa meio que falar que os dois são pilotos de meio de pelotão, são pilotos equivalentes e, para mim, está de bom tamanho. Acho que vai encerrar a carreira sem ter muito mais grandes feitos, talvez não tenha mais nenhuma vitória. Não acho que vá disputar título, mas tudo depende também do carro que vai ter em mãos. Se a Alpine acertar a mão, obviamente, ele vai acabar tendo uma chance. Mas me fala a sua opinião sobre Pierre Gasly aí nos comentários, para eu saber se você concorda ou discorda. Nós vamos voltar agora à situação da Red Bull com o Gianpiero Lambiase e o Max Verstappen. Citei para vocês em outro vídeo sobre essa possível saída, uma vez que o Lambiase estaria em conversações com a Aston Martin. Um rumor que tem sim um fundamento bem legal, que vem de uma fonte muito segura, então a gente trata como um rumor forte. E a Red Bull, pelo visto, está coçando a cabeça. É dito em uma das matérias, vou deixar duas matérias sobre o assunto aí embaixo para vocês, em uma das matérias é dito que o Adrian Newey veria com bons olhos, ele tem uma boa relação com o Gianpiero Lambiase, então o próprio Adrian Newey teria chamado essa responsabilidade, agora que ele é o chefe da equipe, ele teria falado: olha, eu gostaria do Lambiase aqui comigo. Lambiase esse, que em tese está em negociações com a Red Bull também, para um outro cargo onde
ele não necessariamente estaria presente em todas as corridas e também não necessariamente seria o engenheiro do Verstappen. Dito tudo isso, o Adrian Newey veria com bons olhos, ele gostaria de ter o Lambiase, mas a Red Bull estaria coçando a cabeça justamente pelo fator Verstappen, porque perder o Lambiase seria um golpe duro e é exatamente aquilo que falei para vocês no vídeo anterior. Perder o Lambiase se somaria a perder o Helmut Marko, agora recentemente anunciado, a crise que se colocou ali na Red Bull com a saída, né, troca de comando, apesar de que agora com o Lohan Max parece que as coisas estão mais calmas ali para o Verstappen. Somaria a saída do Adrian Newey também, que acaba sendo uma perda grande, a saída da Honda, já que a gente não sabe se a Ford vai conseguir fazer um motor minimamente competitivo. Então seriam muitas perdas grandes. O Jonathan Whitley saiu também já há algum tempo, foi lá para a Sauber. Grandes mudanças na Red Bull, nomes grandes saindo da Red Bull, enquanto o Max Verstappen está querendo justamente estabilidade e um carro competitivo. Tudo isso somado geraria um belo de um problema e justificaria então essa notícia que está saindo da Red Bull extremamente preocupada com essa situação do Gianpiero Lambiase. A Red Bull tem motivos para isso, porque o CEO, o Oliver Mintzlaff, veio a público falar: não, Verstappen vai continuar com a gente, ele é piloto leal, vai ficar com a gente aqui até o fim, nós vamos entregar o carro e tudo mais. Isso, falando, é uma coisa. Agora, você entregar o carro e tal é outra, e é aí onde o Verstappen já deixou muito claro que ele quer um carro competitivo. O próprio Verstappen já admitiu que sim, ele sairia da equipe. Então é uma situação muito preocupante para a Red Bull nesse aspecto, e eu acredito que já no início de janeiro ou no meio de janeiro nós vamos ter alguma resposta mais concreta, porque se o intuito é trazer o Lambiase, a Aston Martin no caso trazer o Lambiase, ele ainda vai ter que cumprir o período de quarentena, a famosa jardinagem. E esse período pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. O Lambiase teria muitas informações sobre a Red Bull. A Red Bull possivelmente colocaria aí 12 meses do Lambiase de jardinagem. Nós sabemos que essa troca de informações é muito importante. Nós vimos recentemente que um ex-funcionário da Mercedes que foi para a Red Bull teria passado informações do motor Mercedes e a Red Bull teria replicado a solução, que é aquela questão que nós trouxemos vídeo também recentemente, do pulo do gato das equipes. Então, meus amigos, muita coisa acontecendo na Fórmula 1, vamos ver esses bastidores, mas é justificado sim a preocupação da Red Bull. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem os nossos parceiros que passaram ao longo do vídeo para vocês, Paddock BR com camisetas da Fórmula 1, 100% algodão não encolhe, cupom Ressaca Motor. Tem Evo Design com cupom Ressaca para volantes, cockpits da sua equipe favorita, do seu piloto favorito, capacetes. Tem Instant Gaming com jogos, gift cards para vocês, além do sorteio do ROG Ally do Xbox, os links aí embaixo. E você tem a Amorim Global com assistência jurídica internacional, feche o seu pacote com eles. Tudo aí embaixo, um grande abraço, valeu e falou!